queria ir para a palavra de Deus. Hoje não vai ser mamão com açúcar, não. Amém? Ó! Glória a Deus! Não estou sozinho. Amém. Irmãos, vocês podem estender as mãos para cá primeiro. Vamos orar. Vamos apresentar esse momento da palavra ao Senhor. Declarar nossa dependência dEle. Declarar que tudo que nos é liberado vem dEle. Declarar que nós precisamos dEle. Senhor, nós oramos como igreja. Sabemos que nós somos colocados por cabeça, porque Tu és o cabeça, e estamos ligados em Ti como igreja. E nós pedimos que toda a autoridade que já nos foi conquistada pela cruz nos seja agora liberada. E nós oramos para que no reino do Espírito, Senhor, essa palavra venha frutificar a 30, 60 e 100 por 1. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos limpe por essa palavra. Eu oro para que a gente possa se achegar ao Senhor por meio dessa palavra, se aproximar do Senhor, ser alinhado pelo Senhor. Espírito Santo, eu te convido a ministrar essa palavra através de mim. Espírito Santo, nós profetizamos o seu movimento, a sua energia, o seu poder, a sua presença neste lugar, se movendo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, colocando cada coisa no seu lugar. Nós abençoamos, Pai, essa noite no nome de Jesus. E te damos liberdade, Senhor, para falar no nosso meio. Não somente nesse momento, mas até o término dessa reunião. Que o Senhor se mova no nosso meio. Assim nós oramos, Pai, e consagramos, declarando, Senhor, que somente a sua voz venha falar nesse lugar. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na quinta-feira, David ministrou sobre conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E foi uma palavra muito abençoada. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela está atrelada, ela está vinculada. O Senhor está, na verdade, trabalhando dentro de uma continuidade, assim. São dias em que o Senhor quer que a gente esteja conectado com Ele. Depois da virada, a minha primeira ministração foi sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. Aí ele fala sobre conhecer o Senhor, sobre buscar o Senhor, sobre ver o Senhor. E o que eu vou falar, se você observar, está muito ligado, porque o tema da mensagem é: se santifique mais, se limpe mais, para vê-lo mais. Amém? Se santifique mais, se limpe mais, para vê-lo mais. Então a gente consegue conhecer ao Senhor através de uma santificação. Existe um nível de revelação da pessoa de Deus que só pode ser acessada por meio de uma santificação. Hebreus 12:14 vai dizer: esforcem-se. Isso está falando de uma atitude nossa. Esforcem-se. Primeiro ele vai dizer: para estar em paz com todos. Aí ele continua e diz assim: e se esforcem para serem santos. Aí na parte B do versículo ele vai dizer: porque ninguém verá o Senhor sem santidade. Falei que não ia ser mamão com açúcar hoje. Então, há níveis de revelação, de ambientes de contemplação a respeito do Senhor, que nós só vamos acessar se santificando. E nós vamos entender depois, irmãos, é claro que quando nós começamos a nossa caminhada de fé, nós já experimentamos uma certa medida do Senhor. Eu não estou falando contra isso, mas eu acredito num processo de santificação inicial, progressiva e final. E conforme a gente vai se santificando, o Senhor vai sendo revelado a nós. Então, quanto mais eu de fato quero vê-lo, mais eu preciso me limpar, me santificar, me purificar. Nós tivemos as 12 horas de oração. E antes mesmo de eu vir, eu estava
como cabeça de oração das 3 horas da manhã. E eu estava orando em casa antes de vir. E eu só orava porque isso aqui o Senhor já estava gerando dentro de mim. Eu só falava assim: Senhor, me batiza com a sua santidade. Porque a gente pede muitas coisas para Deus e não é errado. Mas será que a gente quer que os nossos pensamentos sejam santificados? Os nossos corações, as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos comportamentos. Será que nós desejamos refletir Deus na terra por meio do seu caráter e essência? Porque 1 de Pedro 1,16 vai dizer: sejam santos porque eu sou santo. A ideia é que a gente o represente em santidade, que as pessoas possam ver pessoas separadas na terra, e essas pessoas separadas revelando a santidade de Deus. Entenda que com tudo que eu vou falar aqui, irmãos, não é sobre a gente substituir a Deus. Eu e você não vamos ser perfeitos. Não é sobre a gente ser perfeito, mas é sobre a gente representá-lo da forma correta. Ele é santo, e importa que a gente seja santo também para representá-lo da forma correta. Você sabe do que eu estou falando. Eu fui semana passada ver do retiro, com a dona do local lá, responsável. Só vou dar uma pincelada para você entender. E num dos eventos, um rapaz foi instalar cama elástica lá. Ele estava doido, falando mal dos pastores. Aí ela foi sondar. O pastor tinha dado um calote nele. Ele cerrou o coração até para o evangelho, porque um homem que deveria representá-lo, o Senhor, em justiça, verdade, não representou. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que isso é uma santificação progressiva. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu xingava, não xingo mais. Isso é uma santificação, onde o Senhor vai afetando quem eu sou, não só o que eu faço, mas quem eu sou. E eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse 22, versículo 11. Se você quiser ficar bravo comigo hoje, eu vou te dizer: fique bravo com o Senhor, porque eu só vou liberar o que está escrito. Amém? Eu não estou pregando nada fora da palavra. Mas é difícil às vezes a gente ouvir que a gente precisa se santificar mais. E na verdade, eu até saltou isso no meu coração, porque nessa semana eu liberei isso sobre um casal. Eu falei: olha, né, quem está limpo, que se limpe mais, se santifique mais. Eu pensei: isso é uma verdade para todos nós. E por isso que nessa madrugada eu estava chorando, irmãos, não só para orar em línguas, mas eu estava chorando para que o Senhor me invadisse com a sua santidade, porque eu não consigo ser santo como Ele é santo sem o enchimento da santidade dele. A minha santificação, ela não é sobre um esforço pessoal apenas, uma dedicação própria, mas é sobre a presença dele em mim. Se o Deus que é santo está em mim, então cadê essa santidade? Se o Deus que é amor está em mim, cadê esse amor? Você está me entendendo? A evidência de Deus em nós é a sua essência. A evidência de Deus em nós é a sua essência. Apocalipse 22, 11. Só deixa eu explicar para vocês o contexto. Esse é o versículo de introdução, mas é o versículo base também. É a base, é o cerne. João, que é um dos apóstolos que deitou no colo de Jesus, foi preso numa ilha chamada Patmos, e aqui ele é conduzido, ele vai ao terceiro céu em espírito, e ele é conduzido por um anjo que vai trazendo revelações para ele. E esse anjo fala isso para ele, debaixo de uma revelação sobrenatural. E olha o que o anjo vai dizer. Ora, está falando para João ali. Ora, quem é injusto ou iníquo, continue na injustiça. Olha que escandaloso para nós. Quem é mundano, continue na impureza.
Quem é mundano, continue na impureza. Você já vai entender comigo isso. Ou até em uma versão talvez mais atualizada vai dizer assim, ó, quem é sem lei, continue sem lei. E 1 João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. O que ele está querendo dizer no versículo é: quem está em pecado, que continue em pecado. Quem é mundano, que continue impuro. Eu sei que está dando um pouco de nó, mas você já vai entender. Só que ele vai continuar e ele diz assim, ó, mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Quem decidiu se santificar, continue se santificando. Quem decidiu se limpar, continue se limpando. Então se santifique mais, se limpe mais, para ver mais. Você está entendendo? E o que o anjo está querendo dizer aqui é sobre uma tomada de decisão. Ele está dizendo assim, olha, nós temos livre escolha referente ao estilo de vida que nós vamos viver. Se nós queremos viver de forma mundana e impura, então viva, ele está dizendo. Agora, se eu quero estar com Cristo, limpar as minhas vestes para estar com Cristo, que eu me limpe mais, que eu me purifique mais, para que eu veja mais, para que eu sinta mais, para que eu me conecte mais. É isso que o anjo está dizendo. Então nós precisamos dessa santificação progressiva. Nós somos livres, irmãos, para escolher se nós vamos se sujar mais ou se limpar mais. O pecado em si, nós precisamos entender que é o resultado da escolha livre do homem, porém uma escolha má. O homem é livre para escolher, e o pecado é essa escolha muitas vezes errada, má. Isso é o pecado. É a transgressão da lei, é Deus dizer para Adão, Adão, não coma do fruto. Mas ele ir lá e comer, ele transgrediu a lei, ele transgrediu a palavra, ele transgrediu a ordem de Deus. O que é pecado? É Deus dizer que nós devemos, que isso é bom e que isso não é bom. E a gente, quando decide fazer aquilo que é ruim, a gente está pecando. Ou seja, uma escolha inversa à natureza de Deus é pecado. A Bíblia diz em Gênesis, se você conhece, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez a sua semelhança, a sua imagem e semelhança. A palavra original para pecado é hamartia, que é errar o alvo. Errar o alvo do quê? Do que fomos criados para ser. E o que fomos criados para ser? Imagem e semelhança de Deus. Então quando eu não estou refletindo quem Deus é, eu estou pecando. Você está entendendo? Então, irmãos, o pecado, ele vem através do homem entregue à sua própria vontade. Pega isso no seu coração nessa noite. O pecado vem através do homem entregue à sua própria vontade. Por quê, pastor? Porque a nossa vontade não opera a vontade de Deus. Porque nós temos uma carne que é inclinada contra Deus, que deseja aquilo que é oposto a Deus. Então nós podemos escolher se nós vamos estar inclinados à carne ou o espírito, o mundo ou o reino de Deus. Então a nossa própria vontade opera contra a vontade de Deus. Então o pecado vem através do homem entregue à sua própria vontade. Então nós não precisamos nem de Satanás para pecar. Só precisamos ser entregues à nossa própria vontade, que na verdade é o juiz de Deus. Se você ler as escrituras, você vai perceber que o juízo de Deus não é Deus somente pesar a mão, ou Deus permitir uma ação contrária às nossas vidas. O juiz de Deus é Deus olhar para nós e decidir abrir mão de continuar ministrando nos nossos corações. Se arrependa, volte atrás, pare com isso. Isso é o juiz de Deus. É Deus falar tantas vezes e a gente negligenciar tantas vezes aquilo que o Senhor está dizendo, que Ele simplesmente diz, então você quer isso? Vai. E Ele abre mão. E esse é o juiz de Deus. É o homem entregue à sua própria vontade.
Então qual deveria ser a nossa oração, irmãos? Deveria ser: Senhor, não permita que o seu Espírito pare de ministrar, que eu preciso me arrepender, que eu preciso enxergar onde eu preciso melhorar. Sei que já recebeu o Espírito Santo e pecou, sabe do que eu estou falando. Vem uma tristeza dentro de você. Você peca e algo dentro de você sinaliza que aquilo não é bom para você. E o que eu estou querendo dizer é que isso sinaliza ainda o amor de Deus. Sinaliza que Deus está querendo te trazer para um lugar de santificação. E esse lugar de santificação é um lugar de vida para mim e para você. Agora, quando Deus parar, irmãos, de te incomodar pela ação do Espírito, pela natureza de Jesus Cristo dentro de você, se preocupe, porque talvez você já está entrando no juízo de Deus. O juízo de Deus é o homem entregue às suas próprias vontades, porque a vontade do homem é contra a vontade de Deus. Então se preocupe. Se você está numa liberalidade sem se sentir mal com isso. Então eu quero voltar à essência da mensagem. Eu creio, irmãos, que tem mais acesso à presença do Senhor quem se limpa mais, quem se purifica mais. Você pode achar heresia, mas eu quero embasar em vários textos isso para você. E eu quero falar de uma santificação não só das ações, não só das práticas, porque nós achamos que santificação é deixar de fazer. Mas eu quero falar de uma santificação do coração. A gente percebe que a santificação ela não tem a ver somente com as nossas mãos, mas com o nosso coração. E você conhece esse salmo, mas eu queria ler com vocês Salmos 24, se você puder abrir por gentileza. Salmo 24, versículo 3. Que essa palavra não traga culpa sobre o seu coração, peso sobre o seu coração, não é essa a intenção. Mas que ela possa provocar arrependimento, mudança de vida, transformação. Amém? Nos leve a um lugar de mudança, de santificação. No Salmos 24, versículo 3, olha o que vai dizer aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse lugar? Então são duas perguntas. Quem subirá ao monte? O monte aqui, de forma objetiva, para a gente ganhar tempo, fala do ambiente da presença. Quem vai acessar a presença. Mas não só quem vai acessar a presença, quem vai permanecer na presença. Porque a gente pode acessar, mas não permanecer. E o interesse, para mim, a resposta está no versículo 4. Onde ele vai dizer assim, ó, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, ou seja, a sua alma não está debaixo de falsidade, de engano, nem jura dolosamente. Então aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O limpo de mãos é para acessar a presença. Conforme eu vou me santificando, eu vou acessando. Eu não estou falando do poder de Deus. Eu estou falando da face de Deus, da presença de Deus. É diferente. Eu vou acessando a presença, mas o que me faz permanecer é ser limpo de coração, puro de coração. Amém? As bem-aventuranças não falam isso? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem é puro de coração vê. Então quanto mais eu me purifico, me santifico, me limpo, mais eu vejo, mais eu percebo, mais eu conheço a Ele, mais eu conheço e prossigo em conhecê-lo. Então o Senhor quer que, sim, a Pai de amor, de forma progressiva se santifique, para que ela possa desfrutar de mais revelações do Senhor. Porque sim, nós podemos cantar como nós fizemos agora há pouco, mas o Senhor quer que a gente levante mãos santas a Ele. O Senhor quer olhar para os nossos corações e perceber corações que estão se arrependendo e se convertendo todos os dias para estar com Ele.
Essa é a vontade do Senhor. Então, a permanência na presença tem muito a ver com também o coração estar sendo limpo. A Bíblia diz no Salmo 1:5 que os perversos não prevalecerão no juízo, mas que os pecadores não vão conseguir permanecer na congregação dos justos. Olha que forte. Em outras palavras, permanecer na congregação ou na presença de Deus tem a ver com arrependimento, com a gente ter mãos limpas e coração puro. Você está entendendo? Então, eu quero repetir, irmãos, sobre as mãos que a gente leu no Salmo. Está falando sobre as ações, sobre as práticas, mudar o que nós fazemos ou não fazemos. Mas o coração está falando de uma mudança não só de prática, mas de natureza. É isso que eu queria dizer. A santificação, o ápice da santificação, não é sobre uma mudança de comportamento, é sobre uma mudança de natureza. E a mudança de natureza tem a ver com a natureza de Jesus em nós. Quanto mais eu me relaciono com a pessoa do Espírito Santo, quanto mais eu me relaciono com a pessoa de Jesus, mais a sua natureza vai me ajudar a ser uma nova pessoa. E isso é santificação. Então a santificação vai afetar a minha vida, amém? Vai afetar a forma que, não só o que eu faço, mas quem eu sou. Mateus 15:18, Jesus vai dizer, olha como isso é importante, a questão do coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. O problema não é o que a gente fala. O problema é o coração que a gente tem que faz a gente falar. As coisas que às vezes são erradas. Você está entendendo? Jesus está dizendo, mas as coisas que saem da boca, que vêm do coração, são essas que tornam o homem impuro. 19, pois do coração saem os maus pensamentos. Então as más ações ou práticas, elas saem de dentro do homem. Então eu não preciso purificar as minhas ações só, eu preciso purificar o meu coração. Porque se eu purifico só as minhas ações, daqui a pouco, se eu não purifico o coração, eu volto a fazer de novo. Sim ou não? Se essa purificação não foi interna, então daqui a pouco eu volto a fazer de novo, porque não é uma verdade em mim. Então se eu quero eliminar algo na minha vida, eu preciso arrancar aquilo de dentro de mim, através da vida de Jesus. Aí Jesus vai continuar e vai dizer assim, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E ele vai citando ali, ou seja, tudo aquilo que é ruim, que expressamos externamente, iniciou no coração do homem. Então santificação é limpar as mãos, mas é limpar o coração. Isso é santificação. E então nós veremos o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu queria falar com vocês, no tempo que ainda a gente tem, o que é essa santidade. Estou falando sobre a gente acessar por meio de uma santificação, mas o que é santidade? Eu vou fazer aqui algumas citações bíblicas para você entender, né, daqui a pouquinho esse processo de santificação. Mas a palavra santidade no original hebraico é kadosh ou kadash, que significa ser separado, consagrado. Você está entendendo? Isso é santidade, é alguém separado. Mas é alguém separado do quê? É alguém separado do mundo e alguém separado da iniquidade. Isso é santificação, alguém separado do mundo, da iniquidade. Ser santo é a separação do impuro, do profano, do pecado. Isso é santificação. Se separar. Amém. Aquilo que é impuro. E o legal é que isso nos torna exclusivos diante de Deus. Conforme a gente vai sendo separado, a gente vai se tornando exclusivo de Deus. Deus olha e percebe alguém que está se santificando, se separando. O serviço sacerdotal, pastor, eu quero ministrar o coração de Deus, ou eu quero ministrar alguém.
o serviço sacerdotal passa pela santificação. A Bíblia diz no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que Arão tinha uma mitra de ouro puro na testa escrito, Deus pediu para escrever, santidade ao Senhor. Na NTLH vai dizer assim, ó, separado para o Senhor. Santidade, separado. Porque quando alguém olhava para um sumo sacerdote, o que teria que ver? Essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela tem uma vida com Deus, ela tem uma vida de retidão, de justiça. Ela não pratica aquilo que é errado. E deixa eu dizer uma coisa, agora não tem só um sumo sacerdote. Tem um só sumo sacerdote que é Jesus, mas sacerdotes, todos que cremos em Cristo somos. Em outras palavras, será que daria para colocar uma placa na sua testa dizendo Santo ao Senhor? Ou seria hipocrisia? As pessoas iriam dar credibilidade a essa placa ou não? Então nós precisamos entender que depois que nós nos convertemos, irmãos, o pecado, ele deve ser um acidente nas nossas vidas, mas não deve ser um estilo de vida. Escorreguei, errei, é uma coisa, agora você não pode viver pecando. É isso que a gente percebe nas Escrituras. 1 João 3,6, se escandalize um pouquinho comigo agora. Vai dizer assim, ó, todo aquele que permanece nele, no Senhor, não vive pecando. Não vive pecando, não tem um estilo de vida de pecado. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Conhecer ao Senhor e ver o Senhor está atrelado à santificação. Está atrelado, biblicamente. Então nós não podemos ser conhecidos por práticas e condições, escute isso, por ações que não revelam a natureza e a vontade de Deus. Se alguém olhar para nós, a gente não poderia ser conhecido por práticas e ações que não falam da natureza de Deus. Amém? Que não revelam a natureza de Deus. A santidade, ela vai ser percebida através de mudança de vida, arrependimento de pecados, quebras de velhos hábitos, limpeza do coração, mudança de atitude. E eu repito, irmãos, não é sobre ser perfeito, grave isso, mas é sobre se colocar na roda do oleiro. É sobre ir se santificando. Amém? É sobre ir se santificando. Esses dias eu até vou dar o testemunho. O Marcelo, antes de se converter, era uma pessoa, né? Se converteu, é outra. É um processo de santificação. Meu Deus, depois tu me briga assim, não pode. E daí a Dani está ainda, e ela entende no Senhor isso, nesse processo de discernir o antigo Marcelo com o novo, mas isso é um processo dela, de reconstrução. Mas teve um dia que o Marcelo teve uma atitude, ela sentiu a presença do Espírito Santo vindo e testificando que aquilo era verdade. Aquela atitude era genuína. Aquela atitude era real. E esse é o verdadeiro evangelho, onde as pessoas vão sendo transformadas de glória em glória. É claro que ele ainda precisa ser transformado, como eu, como você, como todos nós. Mas as evidências da santidade de Deus vão aparecer. As evidências da santidade de Deus, o Espírito Santo vai revelar. E como eu disse, não é sobre ser perfeito. É sobre se colocar na roda do oleiro e o Senhor poder nos lapidar todos os dias, nos transformar todos os dias, nos santificar os nossos pensamentos. Aí teve uma situação que daí eu falei assim, a gente está no processo, o Senhor vai transformando, né? Ele falou assim, pastor, tem coisa que eu não quero que Ele transforme. Falou para mim na casa dele 2 semanas atrás. Eu quero que Deus arranque uma raiva do pecado. Pastor, é errado ter raiva do pecado. Jesus disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca.
Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor você ir sem o seu olho e sem a sua mão para o céu do que com os 2 olhos e as 2 mãos ir para o inferno. Jesus falava sobre santificação. Nós não podemos, irmãos, fechar os nossos olhos para essa verdade bíblica. Na verdade, eu estava em crise preparando essa mensagem, que era tanta coisa para falar. Eu falei: Jesus, eu não queria tirar essa parte. Jesus, eu não queria tirar essa parte. Porque, irmãos, a Bíblia é recheada. Isso faz parte da natureza de Deus. É quem Deus é, e a gente deve ser santo como Ele é santo. Dos 4 né? Depois teve uns espontâneos. Mas dos 4 louvor que eram para ser, dos 4, 3 nós falamos da santidade de Deus. Porque para mim, você não vai estar gravando, né? Pau a pau não vai escandalizar, né? Para mim é pau a pau, irmãos. O amor e a santidade de Deus andam lado a lado. Eu não sei quem Deus mais é, se é amor ou se é santidade, porque Ele é os 2 em essência. São os 2 maiores atributos de quem Deus é. Então, se Deus está com a gente e habita em nós, nós precisamos se sujeitar a este lugar. Por isso a minha oração nessa madrugada era: por favor, Senhor, me batiza com a tua santidade. Me enche com a sua presença até que eu possa revelar a sua santidade. Irmãos, a minha oração nessa madrugada, Deus sabe, era só: Senhor, alinha o meu coração com o teu, a minha mente com a tua, as minhas intenções com a tua, as minhas motivações com a tua. Eu o tempo inteiro queria ser alinhado com Deus. Eu quero isso. E eu falei para Deus: Deus, eu prefiro que a igreja Pai de Amor não avance no sentido de almas, de números, mas seja uma igreja que ouça a verdadeira palavra para se santificar, se limpar, para te conhecer de verdade. A gente pode não expandir como talvez seria o desejo do meu coração, mas se ela te conhecer de verdade, é o que eu mais quero, Senhor. Então nós precisamos entrar nesse lugar, irmão. Sim, Deus quer nos abençoar, quer nos honrar, mas Ele quer se revelar a nós, e a revelação dEle precisa de uma atitude nossa, que é se santificar. Será que nesses dias você pode dizer isso para Ele? Santifica os meus pensamentos, santifica o meu coração, santifica as minhas mãos. Porque, irmãos, nós podemos trabalhar para o Senhor sem de fato conhecê-lo. A igreja de Coríntios, você conhece, ela se movia em todos os dons. E eu não estou pregando contra os dons, nós somos uma igreja que acredita nos dons do Espírito. Só que Paulo diz para aquela igreja que ela era carnal e menino em Cristo. Diz para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, vocês são carnais, entre vocês há divisões, há ciúmes, há contendas. Eles tinham um problema da ceia, eles iam fazer a ceia, um comia antecipadamente enquanto o outro passava fome, eles não olhavam uns para os outros. Era uma igreja onde não tinha o reflexo do amor de Deus. Por isso que entre 1 Coríntios 13 e 14, que fala dos dons, o 12 e o 14 que fala de dons, no 13 fala de amor, porque Paulo estava dizendo: olha, se vocês não tiverem amor, de nada valerá. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso é: a espiritualidade real, bíblica, não tem a ver com as operações dos dons, por mais que são importantes para a edificação do corpo e da igreja, mas tem a ver com o fato de a santidade de Deus estar em nós. Aquela igreja tinha dom, mas foi chamada de carnal. Santidade é mudança de vida. Falei que não ia ser mamão com açúcar. Mas não é sempre assim, tá? Fica tranquilo. E se for? Oh, essa mulher tem fé, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então existe biblicamente a santificação inicial. A santificação inicial tem a ver com a fé em Jesus. Ouvi de Jesus, acreditei em Jesus.
A Bíblia diz que a gente é justificado, feito justo. Em outras palavras, santificado. Você creu em Jesus, você é santificado. Em que sentido? Os seus pecados, os que você cometeu antes de conhecer Jesus, na ignorância, são perdoados. Só que agora, pastor, abriu a porta, pisei, fui santificado, justificado. Agora você precisa continuar se santificando, porque nessa primeira santificação, ainda nós não recebemos o poder e a natureza do Senhor a ponto de dominar o pecado. É o primeiro estágio, eu creio e sou justificado. O segundo estágio, que é a santificação processual, que é um processo, é onde, por meio de um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, eu vou recebendo a capacidade de governar sobre o pecado, de dominar sobre o pecado. Só que o pecado ainda permanece em mim, porque o pecado está na carne. Essa nova natureza, na qual nos ajuda a governar sobre a carne e sobre o pecado, está no nosso espírito. Pegou? Então, primeiro estágio, fui justificado. Só que eu continuo caminhando, e nesse continuar caminhando, agora eu preciso ir me santificando. Pela vida de Jesus, pela vida do Espírito, pela palavra. Eu preciso ir me santificando. Amém? E a gente vai percebendo, vou citar aqui alguns versículos, só para você entender, santificação inicial. 1 Coríntios 6,11, se quiser até lançar lá, fica à vontade. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Estou falando do passado. Vocês foram lavados. Foram santificados. Está sempre jogando para o passado. Foram lavados, foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então a Bíblia está dizendo que nós já fomos santificados. Então eu preciso continuar sendo? Eu já fui, pastor, por que eu tenho que continuar sendo? Você está pegando? Então às vezes a gente para nessa parte. Eu fui santificado, eu fui lavado, eu fui justificado. Agora eu não preciso fazer mais nada. Só que na santificação progressiva a gente vai perceber que ao decorrer da nossa caminhada de fé a gente precisa continuar se santificando. Que é, eu quero sinalizar aqui outros versículos só para você entender. 2 Coríntios 7, 1. Vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito. Continuem se purificando, tornando-nos cada vez mais santos. Ah, mas eu já não fui santificado? Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que se tornar cada vez mais santo. Jogou lá? Olha lá, ó. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santificação tem que ser aperfeiçoada, tornando-se cada vez mais santo. Então eu fui santificado, mas não significa que eu não tenha que continuar sendo santificado. Hebreus 10:14 vai dizer: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Lança lá, Hebreus 10:14. A gente está sendo santificado. Fala de algo contínuo, é uma santificação contínua. E aqui teria vários outros versículos, mas que não vai dar tempo. Só queria que você entendesse que há uma guerra de natureza. A carne, ela se opõe à vontade de Deus, se opõe ao Espírito de Deus. Como eu falei no início, a vontade do homem é oposta à vontade de Deus. E o nosso espírito, que já nasceu de novo, foi recriado, regenerado, que carrega a presença de Cristo, ele quer as coisas do Espírito.
Então ele está sendo santificado. A gente vai sendo santificado. Amém? E a santificação final tem a ver com a redenção do corpo. Aonde é que está o pecado? Na carne. A Bíblia diz que essa carne, esse corpo vai ser glorificado. O Senhor vai transformar o corpo. Então é quando nós vamos triunfar plenamente sobre o pecado. O pecado já não existirá mais em nós. O Senhor vai arrancar totalmente o pecado de nós. Então antes nós estávamos dominados pelo pecado. Pela fé em Jesus fomos perdoados, justificados. Agora, através de uma vida com o Senhor, nós temos a capacidade de governar o pecado que está na nossa carne. Mas vai chegar o tempo que o Senhor vai arrancar o pecado da carne. Não vai ter mais essa carne corruptível. Ele vai glorificar essa carne. Então, a gente vai de fato vencer. Estar livre da presença do pecado. A gente vai estar livre da presença do pecado. Então, aquele que decidiu se limpar, se limpe mais. Se santifique mais. Para ver mais o Senhor, para conhecer mais o Senhor. Não dá para ficar assim, ó. A gente quer as duas coisas. Que a gente decida em nome de Jesus. Jesus falou para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que nos limpa, pastor? A palavra. Conforme a gente vai ouvindo a verdade, que você está ouvindo a verdade hoje, você não consegue mais mentir para a sua consciência. A palavra entra, você começa a ser incomodado pela verdade. Por isso que a Bíblia diz que a verdade liberta. Então o que vai acontecer? Ou você chuta o balde: eu não quero mais isso para a minha vida, que é a pior coisa que você vai fazer na vida. Ou automaticamente a palavra vai começar a te limpar. O Espírito Santo trabalhando vai começar a te limpar. Então a gente é santificado pela palavra, santificado pela comunhão com o Espírito Santo, santificado pela confissão. A confissão, ela coopera para a nossa santificação. A Bíblia fala sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito. E aqui nós ia longe também para falar de cada um deles. Mas muitas vezes a gente não consegue se santificar em alguma área porque tem algum pecado oculto. Tem algum segredo que a gente não conta e a gente não consegue se libertar. Não consegue se limpar, não consegue se purificar. Porque escute isso: as trevas, a escuridão, quem tem jurisdição é o diabo. Agora, quando a gente traz algo para a luz, quem tem jurisdição é Jesus. Para trabalhar, para limpar, para transformar. Tire aquilo que está do oculto e traga para a luz. Isso vai te santificar, vai te limpar. Você lembra de Davi? No Salmo 32:1 ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. 3. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos se definhavam, minha alma estava em angústia. Ou seja, ele estava aflito, a alma perturbada, os ossos, ele sentia no corpo, na alma, no espírito, ele sentia em tudo. O que eu estou querendo dizer é que há um nível de purificação que a gente acessa confessando os nossos pecados, não para perdão, não estou falando de confessar para alguém, para perdão é para Deus. Para a cura, muitas vezes a gente vai ter que confessar para alguém, né? Tiago 5,16 fala sobre isso. Então há uma limpeza nesse lugar. E pela comunhão com Jesus. Amém? E como eu disse, através dessa palavra, não desejo que isso gere peso, angústia, preocupação, mas que a gente caminhe num lugar de santificação progressiva, para que a gente veja mais o Senhor e represente ainda mais o Senhor.